Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos começar a falar sobre a Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial e como os aliados, as forças vencedoras, organizaram o mundo a partir de então. Vamos lá? A partir do momento em que já era iminente a derrota da Alemanha e a vitória dos aliados, eles começaram a fazer algumas conferências. Em primeiro lugar, tivemos a Conferência de Alta, né, onde eles começaram a discutir já alguns pontos, a criação da ONU, por exemplo. E em seguida, a partir do dia 17 de julho e 2 de agosto de 1945, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra começaram então a decidir, de fato, os rumos, o que seria o mundo pós-Segunda Guerra. Em primeiro lugar, começaram a discutir sobre a situação da Alemanha, o que fazer da Alemanha, a Alemanha que foi aí a responsável pela guerra, né? A Alemanha de Adolf Hitler, do nazismo. A Alemanha, ela chegou a ser dividida em zonas de influência, 4 zonas de influência. Uma parte ficou para a Inglaterra, outra para a França, outra para os Estados Unidos e outra pela União Soviética. Posteriormente, essas zonas de influência deram origem a 2 países: a República Democrática Alemã, influenciada pela União Soviética, e a República Federal da Alemanha, influenciada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Mas dentro desse cenário, né, dentro desse contexto, nós já temos aí uma divisão clara de ideologias: a ideologia capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e a ideologia socialista, liderada pela União Soviética. Nesse cenário, nesse contexto de divisão, o mundo já começa a se dividir aí, ou os países se aliam aos capitalistas, ou se aliam aos comunistas. Começa já a ter uma tensão aí. Assim sendo, a Alemanha, dividida em 2 frentes, ocidental e oriental, capitalista e socialista, começou a ter ali já algumas disputas, principalmente o lado capitalista, dentro do processo de reconstrução, começou a fazer do seu lado uma vitrine, querendo mostrar que o mundo capitalista era melhor, mais próspero. Assim, muitas pessoas da frente oriental começaram a se deslocar, a tentar ali mudar ou fugir, né, para o lado ocidental, o lado capitalista. Deste modo, Nikita Khrushchev acabou construindo o famoso Muro de Berlim em 1961, tá? Para evitar, né, de fato, aí, essa, vamos dizer assim, essa amostragem ou também, né, essa fuga ou transferência das pessoas do lado oriental, do lado pertencente à União Soviética, para o lado ocidental pertencente aí aos países capitalistas. Nesse cenário, começa então o que foi chamado pelo Winston Churchill, a chamada cortina de ferro, essa divisão dos blocos do mundo, das fronteiras capitalistas e socialistas. E o que foi então essa ordem bipolar? Disputa pela hegemonia mundial entre essas 2 superpotências, né? Os capitalistas eram chefiados, liderados pelos Estados Unidos, e já com a famosa doutrina Truman, que era a promessa ali, né, de tentar livrar o mundo da ameaça comunista. E esses países, então, começaram a disputar áreas de influência. O que ocorre nesse momento da história é que Estados Unidos tinha a bomba atômica, que foi ali testadas, vamos dizer, né, ou usadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, os Estados Unidos tinha uma arma que só ele tinha, uma arma exclusiva dos Estados Unidos e a arma mais potente do planeta naquele momento. E já em 1949, a União Soviética passou a ter
a bomba atômica também, e depois construiu a bomba H, né, a bomba de hidrogênio, que é a mais potente, que tem mais poder de destruição do que a bomba atômica. Então, esses dois países, né, essas duas frentes, sabiam, o mundo inteiro sabia, que se houvesse uma guerra, seria o fim do mundo, seria o fim da existência da humanidade. Então, as pessoas que viviam durante a Guerra Fria já tinham essa consciência, né? O mundo, duas guerras recentes. Termina a Segunda Guerra, ocorre a formação do bloco capitalista e do bloco socialista, ambos superpotências com poder de destruição em massa. Essa charge ao lado, ela mostra bem, né, o que representava aí o cenário da Guerra Fria. Ambos tinham super bombas, né, as bombas de hidrogênio, a bomba atômica, de destruição em massa, mas eles sabiam muito bem que não poderiam ser utilizadas. Esses inimigos, né, os Estados Unidos e a União Soviética, a chamada Guerra Fria, eles não chegaram a se enfrentar de fato, né? Eles usavam ali as suas influências, eles forneciam, né, armamentos, né, tudo que um país ali, ou uma região de influência sua, né, necessitava para combater os capitalistas ou vice-versa, eles enviavam, né? Se os Estados Unidos estavam presentes em uma área, a União Soviética não ia lá. E a mesma coisa, se a União Soviética estava presente em uma área, os americanos não iam lá, porque seria uma guerra de proporção, vamos dizer, apocalíptica, né, para o mundo, né? Seria um apocalipse aí, né, o fim do mundo como conhecemos. Então eles usavam armas menores, não utilizando a bomba atômica, se caso um utilizasse a bomba atômica, o outro também iria utilizar, né? E seria então um desastre, né, em proporções aí de destruição mesmo, né, sem precedentes, ok? Então, podemos dizer, né, que tivemos, né, dentro da Guerra Fria, algumas as chamadas guerras quentes, né, como a disputa da Coreia. Nós vamos ver com mais detalhes em outras aulas, né? Essa aula aqui é uma aula mais introdutória, né, mais do que o início da Guerra Fria, a formação dos blocos. Nós tivemos a crise grega, a questão da Coreia, Vietnã, a descolonização afroasiática, né, onde esses países usaram suas influências, enviaram ali o que a sua área de influência, a sua região precisava, né, mas não enfrentavam-se de fato, né, devido às circunstâncias no qual eu acabei de dizer aqui. Mas não foi só na questão bélica, na questão militar ou nas áreas de influência que eles se disputavam, não, né, iniciou essa disputa, não. Ocorreu também a chamada corrida espacial, onde, além de ser uma guerra de propaganda, né, querendo mostrar qual regime, o capitalismo e o socialismo era melhor, mais avançado, possuía mais tecnologia, então a corrida espacial também serviu como uma guerra de propaganda. E também, não só isso, né, a questão de ampliar a comunicação e também a espionagem. Se você envia satélites para a órbita da Terra, você tem ali uma proporção, né, uma área maior de atuação, de poder até espionar, né, e comunicar também. Então, a União Soviética, ela saiu na frente, digamos que ela saiu na frente nessa corrida espacial. Eles enviaram o Sputnik, o primeiro satélite a orbitar a Terra, e depois o primeiro homem a orbitar a Terra, o Yuri Gagarin. Os Estados Unidos, em resposta, enviou também, né, o primeiro americano a orbitar a Terra em 62 e foi mais além. Em 69 enviou aí a primeira missão para a Lua. Então tudo isso era a chamada, né, corrida espacial. E o que é interessante é que a missão Apollo, né, Apollo que enviou os astronautas americanos para o espaço, para a Lua, eles fincaram a bandeira dos Estados Unidos na Lua, que se tornava o quê? Um símbolo, né? Um símbolo aí mostrando, ó, olha, nós chegamos à Lua, o que vocês vão fazer agora? Né? Então, ganhamos essa corrida espacial, olha a nossa tecnologia, olha para o mundo, o capitalismo que fez, né? Então essa bandeira, eles investiam muito
em propaganda, no cinema. Nós vamos falar ainda mais sobre isso, né? O filme Rocky, né, mostra de um lado um lutador representando, né, os Estados Unidos, embora ele teria sido ali um imigrante italiano, contra um lutador soviético, né? E claro, né, como o filme é americano, ele mostra ali toda uma narrativa, todo um simbolismo ali, né, onde os americanos venceram, né, e Rock vence um lutador soviético ali que era tipo um super-homem, vamos dizer assim, soviético. Eu ainda vou mostrar para vocês imagens, né, algumas cenas em jogos também, né, mas como eu disse, hoje é apenas uma aula introdutória, nós ainda vamos falar mais sobre isso. Então, neste cenário, eles viviam um terror também, né, da bomba atômica, como eu disse antes, esse terror do fim do mundo, porque poderia ocorrer a qualquer momento. A crise dos mísseis, e nós vamos ainda ter mais detalhes sobre ela, colocou de um lado em uma situação, né, em que as pessoas acreditavam mesmo, de fato, havia o risco do fim do mundo, né? Então aí você tem um teste, né, de uma bomba nuclear em 46 e olha a proporção, olha nessa imagem vocês podem aí analisar, observar, né, que coisa assustadora, né? Eles utilizavam no fundo do mar, né, regiões onde não tinham ali pessoas, né, porque devido à capacidade de destruição, né, dessa bomba, então eles faziam testes mostrando, olha, nós temos essa bomba aqui. Então, e cada vez mais eles iam aperfeiçoando essa corrida armamentista também, né, de mostrar quem tem mais, quem tem a maior arma, a arma mais potente, sairia na frente, tinha vantagens, né? Então esse terror, né, que poderia ocorrer a qualquer momento, por isso que é um terror, você não sabe de onde vem, que dia que vai ser, pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, levava as pessoas dentro da Guerra Fria, né, a viverem essa angústia, né? Como eu disse antes, as pessoas tinham passado recentemente de 14 a 18 a Primeira Guerra Mundial, depois de 39 a 45 a Segunda Guerra Mundial, né? O que impediria aí uma terceira guerra mundial, né? Então, digamos, né, que as pessoas viviam sim esse clima de tensão de uma guerra a qualquer momento. Vamos falar um pouco sobre a montagem do bloco capitalista. Os americanos, né, dentro desse cenário de impedir o avanço do socialismo, criaram o Plano Marshall, que é um programa de recuperação europeia, né, que daria auxílio ali, né, à reconstrução da Europa com a ajuda ali dos Estados Unidos e uma forma de impedir também, né, a influência socialista de chegar nessas regiões, ok? Eles também lançaram no continente asiático, né, o Plano Colombo, que tinha ali o objetivo, né, de também dar assistência técnica, financeira, a recuperação econômica. E esse Plano Colombo foi aplicado muito ali, né, no Japão, curiosamente, lugar que os Estados Unidos tinham destruído. Criaram também a OTAN, a Aliança Militar, né, formada apenas por países ocidentais e capitalistas, tendo, claro, os Estados Unidos como o líder. Essa organização tinha um objetivo de inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fornecendo apoio militar. Ok? Criaram a CIA, que é um setor de inteligência, de espionagem, que buscava ali informações sobre governos, instituições, visando barrar o avanço do comunismo. A CIA atuou bastante nos países da América Latina, também nós vamos falar em outras aulas, né? Esse medo do avanço comunista. Então o Brasil, né, essa CIA atuou bastante aqui impedindo o avanço do comunismo e ocorreu, né, em Cuba em 59 a Revolução Cubana, que acabou se tornando ali um país socialista, né, e com forte influência, clara, né, uma aliança ali da União Soviética, e Cuba era uma peça importante dentro desse tabuleiro da Guerra Fria, pois estava ali em uma posição estratégica, né, muito próxima dos Estados Unidos, ok? E, lógico, né, o Brasil, durante a Guerra Fria, os americanos financiaram aqui o golpe de 64, né, e a desculpa, né, o
pretexto ou a justificativa, como queiram, tá? Era que o Brasil estava sob ameaça comunista. Claro, nós vamos falar muito sobre isso aí durante o regime militar no Brasil, né, que durou de 64 a 85, a questão do João Goulart ter ido para a China, e quando teve ali a renúncia de Jânio Quadros, né, eles acreditavam então que o João Goulart o Brasil iria se aliar à União Soviética, iria se tornar um país comunista, seria um perigo para a América Latina, né, na visão americana, já que eles estavam adotando, né, inclusive dentro do seu país, o famoso macartismo, que era essa intensa repressão e perseguição política aos comunistas, né, tudo dentro do contexto da doutrina Truman, né, que era impedir o avanço do comunismo. Os comunistas, né, também se organizaram, né, o famoso bloco comunista, aí, a Comecon, né, que é a sigla que corresponde ao Conselho para Assistência Econômica Mútua, né, está para a União Soviética como Plano Marshall está para os países capitalistas, né, de recuperação, integração econômica, ajuda financeira. E o Pacto de Varsóvia, né, que é o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, conhecido aí, né, por ser também uma aliança militar, né, está para a União Soviética como a OTAN, ok? Então, essa aliança militar entre os países socialistas. E a KGB está para a União Soviética, assim como a CIA está para os capitalistas, né, para os Estados Unidos, que é um comitê de segurança do Estado, né, de informação, de espionagem, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula aí sobre a Guerra Fria. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.